pessoal, vamos retomar o que a gente estava discutindo sobre o mundo das ideias de Platão. E eu trouxe essa forma de bolo aqui, uma forma enorme, né? Mas é para fazer bolo. Para a gente utilizar isso como um exemplo do que seria a divisão entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Por exemplo, a gente faz bolos, a gente come bolos, não é? E a gente faz bolos usando a forma do bolo, não é? Aí a gente usa essa forma e vai fazendo bolos, bolos, bolos. Concordam comigo? Pronto. A gente vai fazendo bolos, a gente come esses bolos, vende esses bolos, etc. Os bolos são feitos com base no quê? Com base na forma. Concordam? E aí esses bolos vêm e vão. A gente faz e eles acabam. A gente come, a gente vende, a gente doa. Esses bolos são feitos com base na forma e vêm e vão. Mas a forma em si, ela desaparece? A forma em si, ela some? Não. Ela continua perfeita, ela continua intacta. Ela continua dando origem, ela continua dando forma aos bolos que a gente faz para comer, para vender, para dar de presente, etc. Então essa é uma boa analogia do que seria o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo das coisas, que vêm e vão, dos bolos. E o mundo inteligível é o mundo das ideias, das essências, das formas. Então, no mundo sensível nós temos coisas belas. Mas essas coisas belas, do mesmo jeito que elas nasceram, elas vão morrer. As pessoas, os animais, os edifícios vêm e vão, nascem e morrem, aparecem, mas são destruídos. Aparecem e depois deixam de existir. Só que a beleza, no exemplo que a gente está trabalhando, deixa de existir? Não. Continua existindo intacta, perfeita, lá no mundo das ideias. Dando forma, dando uma essência para as coisas que no mundo sensível vão ser definidas como coisas belas. Então eu acho esse exemplo interessante, por isso eu trouxe essa forma aqui de casa. Espero que tenha ajudado. Então, a gente também pode perceber que essa teoria de Platão do mundo das ideias é uma teoria que acaba resolvendo aquela briga interminável, aquela briga metafísica ou ontológica, lembram disso? Entre Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides foram dois filósofos pré-socráticos que tiveram um embate no campo da metafísica ou ontologia. Lembram que Heráclito defendia que somente existe o devir. Somente existe o devir, a nossa realidade é apenas devir, a nossa realidade é apenas transformação, é apenas mudança. Tudo é fixo, tudo muda a todo instante, nada permanece igual. Por isso é de Heráclito aquela famosa frase de que não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, porque se você se banha duas vezes no mesmo rio, quando você vai se banhar pela segunda vez, você não é mais o mesmo, nem o rio é mais o mesmo. Então tudo muda, nada é fixo, nada permanece, tudo é devir. Devir é uma palavra grega que significa transformação, que significa mudança. E Parmênides era o oposto de Heráclito. Parmênides defendia que somente existe o ser, a identidade, a perfeição, a continuidade. Então, por mais que tudo mude, que tudo se transforme, essas mudanças que a gente vê são apenas ilusão dos nossos sentidos. Em essência, o mundo permanece como é. Então, para Parmênides, somente existe o ser. O devir não existe. Por isso, o que a gente pode perceber é que Platão, com a sua teoria dualista do mundo das ideias, por que dualista? Defendendo a existência de dois mundos. Então, com a sua teoria dualista, ele consegue resolver esse conflito entre Heráclito e Parmênides. O mundo sensível seria justamente esse mundo do devir, das transformações e das mudanças. E o mundo inteligível das ideias, que é o mundo das essências, e as essências não mudam, que é o mundo dos conceitos, o mundo das definições, o mundo da perfeição, seria justamente o mundo do ser, o ser que Parmênides defendia. Então, com essa discussão do mundo das ideias, Platão consegue fazer essa harmonização, essa compatibilização entre o que Parmênides defendia e o que Heráclito defendia. Mas, atenção, ele acaba adotando um lado. Nessa briga entre Parmênides e Heráclito, um deles é mais importante do que o outro para Platão. Por quê? Aí eu faço a pergunta para vocês. Sócrates buscava o conhecimento verdadeiro, não é? A episteme. O conhecimento verdadeiro está na multiplicidade do devir, no mundo sensível, na doxa, ou está nas essências, nas ideias, no ser? Está no ser.
Então, o conhecimento verdadeiro que a filosofia tanto busca está aqui. O conhecimento verdadeiro está aqui. Por isso, existe um mundo sensível? Existe. O mundo do devir. Existe um mundo inteligível? Existe. O mundo do ser. Mas o conhecimento que a filosofia tanto busca, o conhecimento verdadeiro e universal que Sócrates tanto buscava, está aqui no mundo inteligível, ou mundo das ideias. Então, a gente percebe que Platão faz essa harmonia entre Heráclito e Parmênides, mas acaba adotando um lado, que é o lado de Parmênides, que além de Sócrates, vai ser a sua grande influência. E aí eu faço uma pergunta para vocês, vejam só. A gente aqui no mundo sensível vive com as coisas. Então, existem coisas belas. Ah, aquele meu colega, minha colega é belo. Ah, aquele edifício é belo. Ah, aquele meu livro é belo, etc. Coisas belas. E no mundo inteligível estaria, por exemplo, a beleza. Aqui no mundo sensível nós convivemos com coisas justas. Ah, fulano é justo. Ah, aquela decisão foi justa. Ah, tal empresa é justa com seus funcionários, etc. Coisas justas. Mas a ideia de justiça em si está no mundo das ideias. Eu pergunto para vocês, como é que a gente conhece as coisas e como é que a gente conhece as ideias? Como é que a gente adquire conhecimento aqui no mundo sensível e como é que a gente alcança o conhecimento verdadeiro lá do mundo inteligível? Como é que a gente, primeiro, o mundo sensível, como é que a gente adquire o conhecimento aqui no mundo sensível? Muito simples. O conhecimento que a gente adquire aqui no mundo sensível é pelos sentidos. Por que pelos sentidos? Porque nós vemos as coisas belas, as coisas justas, nós tocamos as coisas belas, as coisas justas, então é pelos sentidos, quando eu falo sentidos é visão, tato, audição, etc., que a gente entra em contato com as coisas. Então a porta de acesso para a gente obter conhecimento aqui no mundo sensível é os sentidos. Para a gente, obter conhecimento não, conhecer as coisas, seria o mundo dos sentidos. É pelos sentidos que a gente conhece as coisas aqui no mundo sensível. Agora, essa é a grande questão. Como é que a gente conhece as ideias? Como é que a gente tem acesso a essas ideias no mundo inteligível, se o mundo inteligível é uma realidade superior que a gente não está acessando diretamente? Se a gente está vivendo aqui no mundo sensível e o que a gente quer é o conhecimento verdadeiro que está lá no mundo inteligível, as ideias perfeitas, os conceitos perfeitos, como é que a gente vai alcançar essas ideias lá do mundo inteligível? Se aqui no mundo sensível a gente entra em contato com as coisas pelos sentidos, como é que a gente entra em contato com as ideias? Esse questionamento a gente vai responder na próxima aula, então fique online.